Oi, meu nome é Beatriz e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que vem no nosso projeto arquitetônico e quais as vantagens de estar adquirindo ele, tá? Eu vou começar explicando as vantagens. A principal vantagem de você ter um projeto arquitetônico em mãos é a economia. Você vai ter uma economia no material, não vai ter tanto desperdício de material na obra, você vai ter uma obra muito mais ágil, com menos dor de cabeça, sem contar que adquirindo o projeto aqui com a gente, vocês vão ter uma equipe de profissionais à disposição durante a obra para estar tirando todas as dúvidas durante a construção. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que consta no nosso projeto arquitetônico, tá? A primeira é a planta de layout, nela vem à disposição de todo o mobiliário. Isso facilita muito na hora da visualização da dimensão dos ambientes. Se a cama vai ficar legal nesse tamanho de quarto, se a sala tá com um layout legal, com a televisão aqui, o sofá aqui, se a sala de jantar vai caber a mesa que você quer. Então a planta de layout facilita muito por causa disso. Em seguida, a gente tem a planta executiva. A planta executiva é a principal para construção, tá? Apesar de que só ela a gente não consegue executar uma obra bem feita. Todos os itens do nosso projeto arquitetônico são essenciais na hora da construção. Mas a planta executiva é muito importante. Por quê? Porque nela a gente tem as cotas, os níveis, as áreas de cada ambiente, a legenda da tabela de esquadrias que eu vou explicar daqui a pouco. Então é muito importante na hora da construção, para o entendimento da pessoa que vai estar ali construindo para vocês, para fazer tudo muito certinho, tá bom? Em seguida, nós temos a nossa planta de cobertura. A planta de cobertura, nós indicamos o tipo da telha a ser usada, o caimento dela, a porcentagem que vai estar caindo. Nós indicamos aonde que vai ter as calhas, onde vai ter o conduto, né, para cair essa água da chuva, tudo muito bem explicadinho. E nós temos a projeção da residência. O que seria essa projeção da residência? É onde a residência acaba. Mas ainda a gente tem essa continuação aqui, ó, do telhado, que seria o beiral. O beiral é essencial para evitar molhar as portas, janelas, a parede quando chove, tá? Na nossa planta de cobertura também, a gente tem aqui alocado a nossa torre da caixa d'água, com as dimensões da caixa d'água, com o boiler, o alçapão, que é fundamental ter, para quando precisar de uma manutenção da caixa d'água, a gente ter um acesso nessa torre para fazer essa manutenção. Então, o nosso projeto, nossa planta, na verdade, de cobertura, ela vem bem completa, tudo prontinho para quem for executar o projeto, tá? Como eu havia falado ali para vocês na planta executiva, a gente tem a nossa legenda das janelas e porta, né, das esquadrias, que é a nossa tabela de esquadria. Então, eu vou explicar agora um pouquinho para vocês o que seria essa tabela de esquadria nossa, que também é muito fundamental na hora da obra, na hora de cotação, tá? Aqui na tabela de esquadria, vocês podem ver que a gente tem todas as esquadrias que vai estar nesse projeto de vocês. Então, as portas de madeira, alumínio, janelas. Isso aqui é muito importante na hora de fazer a cotação. Então, eu vou querer saber ali, fazer uma cotação com várias empresas, você envia essa tabela que está tudo muito certinho, a altura, a largura, a quantidade de porta ou janela que você vai ter e a localização. Então, aqui é muito importante. Uma coisa muito legal dos nossos projetos é que quando a gente tem alguma esquadria diferente, nós fazemos um detalhamento dessa janela, dessa porta, tá? Para facilitar na hora da execução mesmo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente indica os tamanhos, né, onde tem uma folha fixa, a gente tem um outro detalhamento aqui embaixo também, com as alturas, tudo certinho, o que isso vai facilitar muito mais para vocês na hora da execução do projeto, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho também do que vem na nossa planta de alicerce. Na verdade, é uma planta auxiliar de alicerce, tá? Ela serve para ter como uma base de onde começar o projeto, né? Onde começar a fundação. É claro que a gente sempre indica que tenha um engenheiro, um arquiteto responsável para fazer todo esse cálculo e tudo certinho, porque tem que ter um estudo do solo. Mas nós enviamos, né, essa planta
de alicerce para vocês terem um começo. Então nela tem as vigas, os pilares, as sapatas. Então essa daqui é a nossa planta, tá? Tudo cotadinho também, tudo muito certinho. Mas como foi que a gente falou, é sempre bom ter um profissional acompanhando e fazendo todo o cálculo certinho. E esse daqui é o detalhamento que a gente envia junto da viga, da profundidade, da sapata, tudo para o melhor entendimento do profissional. Mas como eu tinha falado para vocês, também não é só as plantas que são fundamentais para a gente estar fazendo a construção da casa. Os cortes são muito importantes. Então nós passamos alguns cortes assim na planta para ajudar a visualização. É como se vocês enxergassem de dentro da casa. Como eu tinha falado para vocês, não é somente as plantas que são essenciais para a construção. Os cortes também são fundamentais. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Nos cortes vem representado a altura do pé direito, os níveis, né, os ambientes que precisam de um rebaixo, por exemplo, o banheiro, que a gente coloca um rebaixo para quando for lavar, molhar, não tá invadindo a água nos ambientes do lado, no caso do dormitório. A gente indica também a altura da platibanda, do beiral, a altura do muro, o tipo também da cobertura. Então, assim, ajuda muito também no entendimento, é fundamental essa parte também, os cortes são fundamentais, somente com uma planta fica mais complicado essa construção, então é importante ter o projeto arquitetônico completo, tá? Aqui nos cortes a gente tem todas as esquadrias também, vou mostrar um outro corte aqui para vocês, que também é bem legal. Esse corte aqui, a gente tem a diferença de altura do pé direito. Então, na sala de TV e na sala de jantar, a gente tem o pé direito mais alto, que só com a planta a gente não saberia disso, a gente não sabe até onde vai esse pé direito mais alto. Então, nos cortes, isso é muito bem representado. Onde tem o pé direito, qual é a altura, a caixa d'água também é muito bem representada pelos cortes. Então, assim, é fundamental, passando um corte pelo ofurô, para entender, ver como que vai fazer essa construção. Então, assim, como eu falei, não é somente a planta, o corte também é muito essencial. A fachada que vocês vão receber é essa imagem, né, de uma fachada em 3D, tem todo o estudo do que vocês querem, do que vocês gostam, um tipo de material. A gente renderiza a imagem, manda uma imagem diurna, uma imagem noturna, mas também é muito importante a gente ter todo o detalhamento dessa fachada para reproduzir na obra do mesmo jeito que foi como vocês escolheram aqui. Então, no nosso projeto arquitetônico, ela também vem bem detalhada, tá? Nós detalhamos os materiais utilizados, todas as medidas, para ficar certinho do jeito que vocês aprovaram, do jeito que vocês gostaram. Então é muito importante. E por último, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o nosso quadro de áreas. Nosso quadro de áreas consta algumas informações que são muito importantes para aprovação em condomínio, aprovação em prefeitura, tá? Eles sempre exigem essas informações, então a gente já disponibiliza para vocês, que é mais ou menos a área do terreno, a área de construção, né? Nesse caso é uma casa térrea, mas se fosse sobrado a gente teria o pavimento superior aqui e daí a área total construída. A área permeável, que é a área de grama, né? Que vai ter a infiltração de água no solo, que a água vai filtrar. Então pode ser também um deck permeável, sempre tem que ter essa informação. Tem o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, que nada mais é, a taxa de ocupação a parte do terreno, né, a área do terreno que a sua residência está ocupando. Né? Então aqui nesse caso é 63,8%, então o restante a gente sabe que é uma área livre. Então são informações que são necessárias para essa aprovação tanto em condomínio quanto em prefeitura. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada e até mais!